Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar sobre duas jurisprudências do TCU, Tribunal de Contas da União, que foram divulgadas no informativo 503 de abril deste ano de 2025, que podem influenciar aí na sua contratação pública. Os dois julgados se tratam do contrato cujo objeto era serviço de gerenciamento de auxílio alimentação com fornecimento de cartão eletrônico, ou seja, o famoso Vale Alimentação, Vale Refeição. E esses julgados foram proferidos considerando a lei das estatais, a lei 13.303 de 2016. Porém, a parte principiológica das decisões se aplicam também às contratações feitas pela administração pública direta, pelas secretarias, pelos ministérios, pelas autarquias e fundações da administração indireta também. E não apenas as empresas públicas e sociedade de economia mista, que são regidas pela lei 13.303. Então, sem mais delongas, vamos à primeira decisão. No Acórdão 790 de 2025 do plenário, o TCU disse: na licitação para prestação de serviço de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio alimentação, é regular a exigência em edital de que a empresa vencedora apresente, para fins de celebração do contrato, rede credenciada contendo supermercados específicos. Os requisitos definidos para a conformação da rede credenciada devem compatibilizar o caráter competitivo do certame com a satisfação das necessidades da entidade, de modo a garantir conforto e liberdade de escolha aos usuários. No caso concreto, foi feita uma representação, ou seja, uma reclamação ao TCU, Tribunal de Contas da União, por uma licitante, alegando que aquele órgão estava exigindo uma lista de supermercados da licitante vencedora. Normalmente, nas licitações de Vale Alimentação, os órgãos públicos costumam exigir essa rede credenciada, que é a lista de padarias, supermercados, lanchonetes, que aceita aquele Vale Alimentação ou Vale Refeição. Esse acórdão vem tratar desse assunto. Será que é possível fazer esse tipo de exigência? Conforme a pregoeira do órgão respondeu ao TCU, a rede credenciada solicitada se baseia nas reais necessidades dos funcionários do órgão, uma vez que esses estabelecimentos comerciais foram mapeados com base na elevada utilização pelos empregados, motivo pelo qual eles mantiveram essa exigência no termo de referência relativo ao credenciamento das redes de supermercado. O TCU concordou com esse entendimento da pregoeira, no sentido que, embora você precise ampliar a competitividade da licitação, evitando exigências supérfluas, você precisa adequar às necessidades daquele servidor, à liberdade e comodidade do servidor. Então, se uma empresa vencer a licitação e fornecer apenas supermercados que aqueles servidores não se utilizam, ou fora da região, por exemplo, de nada vai adiantar o fornecimento desse Vale Alimentação. Então, você precisa sopesar esses dois valores: a questão da competitividade, admitir que mais empresas participem da licitação, mas, ao mesmo tempo, trazer esse certo conforto para os funcionários devidamente justificado, conforme o mapeamento que eles fizeram naquele órgão, sobre quais supermercados que os servidores fazem suas compras e tudo mais. O TCU citou acórdãos anteriores, consistente no 2802 de 2013 e no 2547 de 2007, ambos do plenário, em que entendeu-se que isso era razoável. Além disso, foi apontado como irregularidade pela empresa que representou o TCU a exigência de um prazo curto para que ela comprovasse 70% de credenciamento desses estabelecimentos e depois 100%. O TCU entendeu que é possível sim fixar esse prazo, mas observe, em momento algum o TCU está falando de exigir isso dos licitantes. Então, o primeiro requisito para você exigir essa rede credenciada é que você exija somente do licitante vencedor quando ele vai assinar o contrato. Agora, em relação ao prazo, o TCU entendeu que era razoável. Eles fixaram o prazo de 15 dias para que a empresa que assinou o contrato comprovasse 70% de aderência àquela rede que foi trazida no edital, aqueles supermercados específicos, e depois 30 dias para que ela completasse o 100% de credenciamento àqueles supermercados. O TCU, usando como exemplo o Acórdão 961 de 2013 do plenário, ocasião em que entendeu-se que o prazo de 20 dias para que a empresa entregasse a relação de estabelecimentos credenciais era razoável, entendeu que nesse caso concreto também esse 70% seguido de 100% em 30 dias também era razoável. Resumindo, então, a decisão: você pode exigir rede de credenciamento da empresa que vai fornecer o Vale Alimentação em determinados supermercados para conforto e liberdade dos funcionários,
mas você precisa dar um prazo razoável e você só pode exigir do licitante vencedor na ocasião de assinatura do contrato. É seguindo aquela máxima, você não deve exigir na licitação o que pode gerar custos para a empresa, então você pode deixar para exigir somente do licitante vencedor por ocasião da assinatura do contrato. Então essa foi a primeira decisão. Em relação à segunda decisão, antes da gente ler, nós vamos entender alguns pontos aqui. Primeiro, se um órgão possui 1.000 servidores e o vale alimentação é de R$100 por mês, o total que esse órgão vai gastar todo mês é de R$100.000. Vamos conferir aqui na calculadora. Se você tem 1.000 servidores, fornece um vale alimentação de R$100, significa que você vai gastar R$100.000 todo mês. Quando você abre licitação, as empresas que fornecem cartão de alimentação e de refeição oferecem uma taxa para administrar esse valor. Então, imagine que a empresa A oferece a taxa de administração de 1%. Ou seja, a administração, além dos R$100.000 que você vai me passar para eu repassar aos servidores, você vai me dar R$1.000, que é 1% desse valor a título de taxa de administração. A empresa B oferece, olha, administração, eu cobro 2%. Então, você vai me passar R$102.000. E a empresa C fala, não, eu cobro 2,5%. Então, administração, você vai me passar, além dos R$100.000, esses 2,5%, que equivale a R$102.500. Quem vence a licitação neste caso é a empresa que oferece a menor taxa, ou seja, de 1%, a empresa A, neste nosso exemplo. Só que muitas vezes as empresas oferecem taxa zero, ou seja, administração, você vai me passar esses R$100.000 e eu não vou te cobrar nada por isso e vou fornecer o vale alimentação para os seus servidores. Mas aí você pergunta, mas então a empresa não está lucrando nada? Pois bem, a empresa lucra daquele supermercado onde o cartão dela é passado. Ou seja, imagine que Maria gasta seus R$100 no supermercado Baratão. O supermercado Baratão vai pagar um valor para a empresa dona do cartão de alimentação, uma taxa. Logo, a empresa está ganhando dos estabelecimentos comerciais. Então, às vezes, as empresas ofereciam até taxa negativa. Ou seja, administração, eu te cobro menos 1%. Ao invés de você gastar R$100.000, você vai me passar R$99.000 para eu prestar esse serviço para vocês. A empresa sabia que ela vai ganhar muito mais do que esses R$1.000 dos estabelecimentos onde o cartão é passado. Porém, depois de ampla discussão na jurisprudência, a Lei 14.442 de 2022 vedou no artigo 3º, inciso 1, os deságios, ou seja, para esse tipo de contratação, você não pode oferecer taxas negativas. O mínimo tem que ser zero. Então, o que acontece? Muitas vezes, várias empresas oferecem essa taxa zero, cobrando esses R$100.000 apenas que a administração repassaria para os seus servidores. Então, já guarda essa informação aí da vedação do deságio, ou seja, vedação de taxa negativa nessas licitações, ou propostas com valores negativos, para você entender a decisão. O segundo ponto importante de entender é que a Lei Complementar 123 de 2006 traz benefícios nas licitações para microempresas e empresas de pequeno porte, além dos MEIs. Dentre esses benefícios, nós temos licitações exclusivas, quando o item custa até R$81.000, por exemplo, e temos também a questão do empate. Veja o que o artigo 44 da Lei Complementar 123 fala. Nas licitações, será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, veja, se houve empate, a preferência da contratação é daquela pequena empresa que ofereceu 100.000 e não da grande. Inclusive, a norma traz o impacto ficto, que é quando a pequena empresa oferece um valor até 10% mais caro do que a empresa vencedora. Então, veja, você tem uma empresa vencedora que oferece um valor de 100.000 e você tem uma microempresa que oferece o valor de 110.000. Elas são consideradas empatadas e a microempresa é chamada para negociar, podendo cobrir o preço da primeira colocada e ser considerada a vencedora da licitação. No caso do pregão, esse percentual é de 5%. Então, a empresa que ofereceu o valor de até 105.000, a microempresa, ela é considerada empatada com a empresa grande que ganhou a licitação oferecendo o valor de 100.000. E a regra geral do caput do artigo 44 é que no caso de desempate, a preferência é da microempresa ou da empresa de pequeno porte. Está vendo? Se você é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou um MEI, compensa você vender para a prefeitura da sua cidade? Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal sobre o Contrata Mais Brasil, que é um programa que foi lançado em fevereiro deste ano pelo governo federal. Várias prefeituras e estados já aderiram, nós temos 2 vídeos falando sobre isso.
Para pequenas contratações como reforma de estofados, pequenos reparos de eletricidade, de pedreiro, a ideia é agilizar e incentivar a contratação de MEIs, principalmente nesse primeiro momento, de serviços que a administração precisa que seja licitado. Então é um pregãozinho, uma licitação mais rápida. Salvo engano, a partir de julho de 2025, esse programa será aberto para outros objetos. E a ideia é futuramente abranger material de escritório, produtos alimentícios, tudo isso por essa plataforma Contrata Mais Brasil. Mas voltando, se uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte empatou, ou mesmo se ela ofereceu até 5 ou 10% a mais do primeiro colocado, ela que deve ser contratada. Ela pode cobrir a oferta do primeiro colocado e deve ser contratada. No caso concreto, várias empresas ofereceram esse valor de R$100.000. E o órgão fez um sorteio entre todas essas empresas. Veja que todo mundo ofereceu taxa zero. É bem comum esse tipo de prática, esse tipo de contratação. Então, possivelmente uma pequena empresa fez essa representação no TCU, falando, olha, o sorteio deveria ser realizado somente entre as 3 microempresas. Ou seja, a chance dela ser sorteada era de 1/3, muito maior do que 1/17, quando ela está concorrendo com todas as empresas. Neste caso, como houve empate, as microempresas não podem oferecer um valor abaixo de 100 mil, 99 mil, 98 mil, porque a lei veda nesse tipo de contratação especificamente esse deságio, essa taxa negativa. Então, se a microempresa não pode oferecer um valor abaixo das outras para desempatar, significa que o sorteio deveria ser feito somente entre elas. Mas não foi isso que o órgão entendeu. O órgão entendeu que não será possível a empresa de pequeno porte, microempresa e empresa de pequeno porte, oferecer preço inferior, razão pela qual o tratamento diferenciado trazido lá na Lei Complementar 123 não deve ser aplicado. Esse dispositivo que trata da possibilidade da microempresa oferecer esse valor menor não deve ser aplicado neste caso concreto, porque ninguém pode oferecer um valor abaixo de 100 mil. Se você aplicar o que está disposto na lei, o órgão entendeu que você ia ferir princípios constitucionais da isonomia, da igualdade e da livre concorrência. Então você aplicaria um benefício legal desvirtuado, quando neste caso o referido dispositivo legal não pode ser utilizado por vedação de outra lei que proíbe oferta abaixo do valor de 100 mil. O TCU, citando o Acordo 2107 de 2023 da primeira Câmara, manteve o seu posicionamento no sentido de que, como as microempresas e empresas de pequeno porte não poderiam ser convocadas para apresentar proposta de preço inferior à vencedora do certame, nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar 123, o sorteio realmente teria que ser realizado entre todos os licitantes. É como se você deixasse de aplicar esse benefício para a microempresa, já que existe uma outra legislação vedando que a microempresa cubra a oferta da grande empresa. O relator justificou que a realização do sorteio previsto no artigo 45, inciso 3 da Lei Complementar 123 de 2006 não pode ser considerada isoladamente em benefício de microempresas e empresas de pequeno porte, na medida em que é parte de um conjunto de critérios previstos em lei para solucionar um empate, em situação na qual não aplica preferência de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte. O TCU entendeu que, em decorrência das características deste objeto, em que você não pode oferecer um lance inferior ao lance do empate, que poderia ocorrer até no caso da microempresa, por exemplo, 5 mil, se fosse um pregão, por exemplo, você não tem que aplicar o disposto no artigo 45 da Lei Complementar 123 de 2006. Esse benefício é somente nos casos em que a microempresa não oferecer a melhor proposta e é convocada a cobrir a oferta do primeiro lugar. Ou seja, não deveria convocar apenas as microempresas para o sorteio. Então, o sorteio daquele órgão, incluindo as grandes empresas, um total de 17, foi legítimo, segundo o TCU. Agora que você já entendeu esses dois pontos, vamos ver a decisão. Em licitações de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio alimentação, caso diversos concorrentes ofertem a mesma taxa de administração zero, situação que impede que as microempresas e empresas de pequeno porte exerçam o direito de preferência previsto no artigo 45 da Lei Complementar 123, haja vista a proibição de taxa de administração negativa, é cabível, como critério de desempate, a realização de sorteio entre todos os licitantes empatados. Então, essas foram as duas decisões recentes, de abril de 2025, que eu queria trazer aqui para vocês, sobre a contratação de gerenciamento de vale alimentação. A primeira fala que pode ser exigida uma rede de supermercados, mas apenas do licitante vencedor, sendo que deve ser dado um prazo razoável quando é assinado o contrato para que esse licitante credencie aqueles supermercados que trazem um maior conforto e liberdade para os funcionários utilizarem o cartão. O segundo caso, empate, várias empresas oferecerem a taxa zero,
o sorteio deve ser feito entre todas elas, não havendo que se falar em sorteio apenas de microempresas, empresas de pequeno porte, com base naquele impacto da Lei Complementar 123. É como se aquele impacto deixasse de ser aplicado neste caso concreto, porque tem uma lei que proíbe que qualquer pessoa, grande ou pequena empresa, ofereça um valor abaixo do que a administração efetivamente vai repassar para os seus servidores. Se você gostou desse vídeo, já deu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo VR, de Vale Refeição, para eu saber que você está ficando até o final dos vídeos comigo. Cada vez que você comenta, você está ajudando o canal a crescer. Então, desde já eu agradeço pelo comentário, pelo like e te aguardo no próximo vídeo.